cultura, o humor tem o poder de conectar as pessoas, quebrar barreiras e falar de coisas sérias mesmo brincando, através do riso. Nos últimos anos a comédia se reinventou, ganhou novas formas, atingiu públicos de todo o mundo, tanto no palco como nas redes sociais. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com um dos nomes que tem mais se destacado nesse cenário, o ator e humorista Max Peterson, conhecido pela irreverência e pelo carisma. Ele traz para o palco seu stand-up comedy Beaucoup Bonjour, que encantou plateias em diversas cidades do Brasil e da Europa. Já levou para a Europa? Bom dia para você, Max. Bom dia, Nonato. Que prazer estar aqui com vocês. Menino, já são 3 anos de turnê ao todo. Já fiz boa parte do Brasil e já fui em Portugal 2 vezes com essa turnê. O espetáculo, na verdade, começou em 2020. Desde então você vem com sucesso. Quais são os desafios no aprendizado e também em alcançar público hoje em dia, não só no país, mas no mundo? Eu acho que o maior desafio é se conectar com as pessoas. Esse espetáculo ele começou em 2020, aí eu fiz Fortaleza, Juazeiro do Norte, chegou a pandemia, eu parei. E aí eu achei que ele não ia acontecer mais, né? Em 2023 eu continuei, estou aqui até hoje. Essa vai ser a sessão final de Fortaleza, porque a turnê está acabando. Essa paralisação que a pandemia. A pandemia, não tinha como eu fazer mais um espetáculo. Eu disse, meu Deus do céu, a turnê mundial que fez uma cidade só, que, né, praticamente. Mas foi um negócio muito doido e assim, eu acho que o mais importante do espetáculo, o maior desafio, é se conectar com as pessoas. Eu falo muito que eu fiz esse espetáculo não para mim, mas para as pessoas. A gente vive muito na internet na base de números. É 1 milhão, é 500, é 200, mas quem são esses números? Quem é que está por trás desses números? E são essas pessoas. Então, estar em vários lugares do Brasil, estar na Europa e ver essas pessoas, entender o porquê que elas me assistem, foi o meu melhor feedback. E aí eu acho que isso foi me fortalecendo e fazendo o espetáculo ficar cada vez melhor. O espetáculo fala de que propriamente? Da minha vida. Eu falo muito que é um espetáculo de humor, porque eu transformei em humor. Mas eu não conto piada, o povo ri porque quer. Entendeu? Eu falo da minha vida, eu falo das minhas vivências, desde a minha infância em Farias Brito, até a minha chegada na Europa, essa chegada de primeira viagem na Europa, a minha vida depois desse conhecimento nesse mundo louco da internet, das pessoas. Quanto tempo foi de Europa? 10 anos. Até agora 10 anos, né? Que eu ainda tô lá e cá. Retornando ainda. Ainda retorno, só que assim, agora como eu tô com muitos projetos no Brasil, eu tô mais no Brasil do que lá. Mas ao todo, fixamente lá foram 10 anos de França e foi muita coisa. Você estava ainda há pouco a gente conversando aqui, você fala francês. Contando também, como é a reação do público ao humor brasileiro? Eu acho que o Brasil é muito bem visto na França, sabe? As pessoas confundem muito. Você sofreu preconceito por ser brasileiro? Jamais. Quando as pessoas sabiam que eu era brasileiro, elas abriam um sorriso, sabe? Então, eu acho que a nossa forma de encarar a vida, esse jeito, principalmente do cearense, que é tão hospitaleiro, aberto, a gente leva isso para o mundo, né? Como diz a minha avó, o costume de casa vai à praça. Então, eu sempre fui muito bem tratado, muito bem recebido. E o mesmo humor que eu faço aqui, eu conseguia fazer lá. O que é que o levou ao humor? Que tipo de irreverência você tinha desde a infância e que continua levando agora para os palcos? Nonato, eu não sei te dizer, porque assim, eu tenho 2 faculdades de teatro, né, que eu comecei aqui, terminei na França, e nas 2 as minhas pesquisas eram em drama, em arte contemporânea, eram em coisas mais profundas. Era mais clássico. Era mais clássico, que é o básico que a gente acaba migrando. E eu sempre fui assim do jeito que eu sou. Esse aqui sou eu naturalmente. E quando eu explodi na internet com um vídeo viral que eu falava da catinga do sovaco do francês, eu comecei a notar que as pessoas riam de qualquer coisa que eu falava. E aí foi quando eu realmente fui entendendo que eu tinha essa vertente pro humor muito mais forte. Isso há 8 anos. Essa catinga, eu no interior já ouvi falar que francês costumava comprar pão e botava debaixo do braço, ia numa bicicleta e o pão chegava, ninguém aguentava. Eu falo que a catinga do francês é igual a aurora boreal. Não adianta eu estar lhe explicando como é. Você tem que ir lá para ver. Tem que ir lá. Não tem foto, não tem nada que explique a sensação que é estar lá, entendeu? E eles não se sentiam, quando você falava disso, irritados, não? Ninguém se irritou, de jeito nenhum. Não? Eu acho que é muita forma como você fala. Isso foi um vídeo que viralizou, mas não diretamente ele foi o foco principal da minha carreira. Ele foi uma vertente, um momento. Tanto que a própria Embaixada da França, na época, compartilhou o vídeo. Eu digo, meu filho, se a Embaixada da França compartilhou, as pazes estão feitas aqui. Mas o interessante é isso, né? Falou para além dos números, né? A conexão com as pessoas, eu acho que você faz isso muito bem.
da conversa, né? O de contar a vida, né? E as pessoas acabam se identificando, né? Justamente pelo o jeito de conversar que você fala. Trata os seguidores, né, como colegas, né? Eu acho que isso traz a pessoa mais para perto, né? É porque a internet traz essa intimidade com as pessoas. Ao mesmo tempo que ela aproxima muito, ela também afasta. E no meu caso, ela aproxima. Então, a forma como eu falo é muito íntima. Quem já acompanha há muito tempo já se sente meu amigo. E eu já estou acostumada a ser parado na rua e as pessoas falar com muita intimidade. Às vezes eu fico, meu Deus, será que eu conheço mesmo essa pessoa? Ou se eu não conheço, é alguém que me parou agora? Porque às vezes você não sabe, né? Mas eu acho isso muito massa. Pra mim, o vídeo do viral, assim, que eu comecei a te acompanhar foi aquele do creme brulee. Foi logo após o do sovaco, assim, foram 2 virais no mesmo ano e, tipo assim, tem muita gente que me conhece, que era até o que a gente tava falando, essa coisa de você fazer várias coisas, tem gente que me conhece do teatro, gente que me conhece pelos filmes, gente que me conhece só por causa do TikTok, do creme brulee, mas eu digo, o importante é você fazer um pouquinho de cada coisa, não é a pessoa conhecer tudo, mas ela vê um pouquinho da sua arte ali em cada momento do dia dela. São públicos distintos, né? São. E de artes distintas, viu? Há 2 anos mais ou menos, você fez cinema no Bem-vindo a Quixeramobim. E aí, foi o primeiro filme esse? Foi o primeiro longa. Desde então eu fiz o Bem-vindo a Quixeramobim, que foi eleito o melhor filme de comédia do Brasil na época, pelo Prêmio Grande Otelo. Depois Fez a gente um festival de cinema lá em Paris. Foi, ele estreou em Paris, né? A estreia dele foi em Paris e foi casa lotada, foi um fenômeno aquele filme. Depois a gente fez Cangaceiro do Futuro na Netflix. Fiz a temporada 3 do Cine Hollywood na Globo e agora tá com As Aparências Enganam, que é um filme da Disney Star Plus, que foi gravado em Fortim, que vai sair, eu acredito, ainda esse ano. Queria Rapaz, tem uma passagem, só que estou vendo aqui rapidamente aqui no Wikipedia, a passagem de programas de rádio, curtição, Rádio Cultura AM, contato direto com o público, foi exatamente através da professora de ensino fundamental em 2004, professora... Foi. Eu comecei, no artístico mesmo eu comecei na rádio. A partir dos 8 anos eu já era radialista, lá em Farias Brito, e aí depois eu passei para Vaze Alegre, e aí eu acho que foi o meu primeiro momento que eu já era artista e não sabia, sabe? Aí desde criança comecei a fazer aqueles projetos sociais com tia Lourinha na prefeitura de Farias Brito, e comecei como um projeto social que eu fui fazendo, aí fui entrando no ensino médio, estava fazendo, decidi fazer faculdade de teatro, até então nunca parei até hoje. Interessante, eu estava procurando me lembrar de onde o Max Peterson era tão familiar à minha memória. O Cangaceiro do Futuro, que eu assisti e quando eu vi o nome, identificava o seu trabalho. O filho do coronel, era eu. O filho do coronel, agora por isso que realmente... O que é que você tem... Agora para Fortaleza você vai apresentar esse mesmo stand-up? O Boco Bonjour, né? Que é tipo assim, rodei, comecei aqui e tô quase terminando aqui, porque depois dessa apresentação em Fortaleza de sexta e sábado, eu faço dia 26 de abril no Crato, no Centro Cultural do Cariri, para gravação do, abre aspas, do meu DVD, né? Pro streaming, e aí depois eu termino, que eu acho que é muito importante eu lembrar de onde eu vim e terminar no meio do meu povo, né? Que a gente roda, já fiz cassino na Europa, já fiz grandes teatros aqui pelo Brasil, mas eu quero mesmo eternizar esse momento lá no Cariri. O umbigo é o centro de tudo. Exatamente. Mas já pensando em algum outro projeto nesse formato do stand-up? No formato do stand-up eu quero muito fazer o segundo, mas eu acredito que talvez eu não tenha tempo de fazer esse ano ainda. Talvez o final desse ano, pro começo do próximo, venha uma turnê nova. Mas eu tenho projetos novos, tem um projeto com as meninas também lá, né? Tem um podcast, o Escutou Porque Quis, que a gente também rodou os palcos com o Assistiu Porque Quis pelo Brasil. Agora vai ter um projeto novo no Cariri chamado do Cariri com Max Peterson, que eu vou trazer artistas do Brasil todo para conhecer a cultura do Cariri. A gente vai transformar isso num documentário no pau da bandeira de Barbalha e coisas aí que eu ainda vou inventar e que mais à frente eu vou descobrindo. Queria só voltar para aquela questão do público, né? Do aproximar, mas muita gente fala também não posso dizer que é perigo, né? Eu vou botar aspas aqui, né? Mas qual é o risco assim, que você acha dessa aproximação exagerada, né? Do público, do andar na rua, né? Você falou às vezes, será que eu conheço essa pessoa, né? Você sente um pouco de, entre aspas aqui, novamente, ameaça? Sinto e não sinto, porque assim, as pessoas só veem o que eu quero mostrar. Eu não sou minha vida não é um Big Brother. Eu não sou a pessoa que mostra tudo na internet. Eu mostro uma fração da minha vida e eu converso muito
elas entendam que aquilo é uma fração. Por exemplo, já teve gente que me viu no Iguatemi e disse que eu era antipático. Eu digo, mas tu falou comigo? Ela disse, não. Eu digo, meu amor, eu não ando rindo. Ninguém anda rindo no meio da rua. Uma pessoa sozinha no meio da rua, ela é séria. Então, às vezes as pessoas confundem o que elas veem na internet com a vida real. Eu sou daquele jeito, mas ninguém, nem você que está escutando, é 100% sorrindo ou no mesmo estado de espírito o dia todo. Tem então, desculpa te interromper, tem caso antológico de humorista, Agildo Ribeiro, que passava no aeroporto e o pessoal dizia, ele é chato. Mas que ele não sorria. É para andar todo o tempo. Eu digo, a única pessoa que sorri o tempo todo sozinha é política em época de eleição. Do resto, meu filho, vai falar com a pessoa, conversa com ela. Depois ele fecha a cara. Exatamente. Muito interessante. Parabéns aí pelo seu trabalho. Estou vendo aqui desde o Instagram, as imagens, as suas feitas como youtuber também. Olha... Só mais uma pergunta, aproveitando que você falou da questão política, né? Pela extensão do seu público, né? E agora com o período de eleição, você sofreu muito com a cobrança do público por posicionamento? Você acha que por conta do tamanho do público, o humorista, ou enfim, a personalidade precisa se posicionar, se engajar, mesmo tendo um público diverso? Eu acho que ser artista é ser político, em todos os sentidos. E eu não estou falando isso de grupo A nem de grupo B. Uhum. A partir do momento em que você tem um público grande que lhe assiste, lhe acompanha, você influencia as pessoas. Quando a gente fala sobre eu detesto esse termo influenciador digital, eu me considero criador de conteúdo. Mas quando a gente fala sobre influenciar, não é sobre ir para uma festa e botar um tênis bonito. É sobre o estilo de vida. Hoje, a mídia, como essa rádio, como a TV, a gente tem um poder de colocar informação nas cabeças das pessoas. E aí a gente escolhe se a gente aliena ou se a gente orienta. E eu acho que tem que ser um pouco dos dois. A alienação é importante. Por exemplo, a minha maior meta em 2020 era alienar as pessoas. Eu não ia estar falando sobre vírus, sobre vacina. Eu digo que eu quero alienar, porque a gente precisa também se desconectar do mundo. Mas também tem momentos em que a gente tem que botar os pés no chão e entender onde a gente está e o que é que a gente precisa fazer para melhorar. Então, eu não sou contra a alienação e eu não sou contra a informação. Eu acho que tem que ter um meio termo entre os dois para quem faz entretenimento. Muito bem. Onde é que vai ser o espetáculo? Teatro Via Sul, amanhã, sexta-feira, às 8 da noite e sábado, às 9 da noite. Ainda tem ingresso disponível. A colherada final do Bucu Bonjour, mulher. Não perca, não. Maravilha. Obrigado a você por passar por aqui para deixar um pouco da sua luz, que todo artista tem um pouco de luz ou muito de luz. Meu filho, muito obrigado, eu que agradeço. E isso derrama entre o público a certeza de que você consegue transformar a vida das pessoas. Obrigado. Abraço. 10h54. Jangadeiro.